Todos carregam uma sombra, e quanto menos encarnada ela é na vida, na mente consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Autor Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Mas o que Jung quis dizer exatamente nessa frase? Bom, primeiramente vamos começar da explicação da sombra. O que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que existe em nós, mas que o ego não quer reconhecer. Isso pode incluir raiva, inveja, egoísmo, impulsos, fraquezas, desejos, entre outras coisas. Mas também pode guardar talentos reprimidos, como força, autenticidade, que foram censuradas ao longo da vida. Mas o que Jung quis dizer exatamente de forma direta na frase anterior é que quanto mais uma pessoa nega partes de si mesma, mais essas partes se tornam inconscientes e mais poder elas ganham na vida do indivíduo. Quando a sombra ela não é reconhecida, ela vem à tona de formas indiretas. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de como a pessoa que nega parte de si mesmo, ela age. Então, o número 1, podemos dizer que o julgamento excessivo dos outros. Quando alguém se sente muito irritado com algumas características de outras pessoas, muitas vezes ela está vendo partes reprimidas de si mesmo. Como, por exemplo, uma pessoa que critica muito pessoas ambiciosas pode estar com medo da própria ambição. Quem critica mulheres exibidas pode estar pode estar reprimindo a própria sensualidade. Quem chama outras pessoas de egoístas muitas vezes está reprimindo o próprio desejo de se priorizar. Isso se chama projeção de sombra. E eu posso citar também uma forma onde a gente vê muito essa dinâmica nos relacionamentos amorosos, ou os de mãe e filho, irmão, parentes, amigos, etc. Os relacionamentos em si, em geral. Muitas vezes a gente critica a outra pessoa por algum motivo, mas geralmente a gente não percebe que o que a gente está criticando, nós mesmos nos comportamos assim, né? E os relacionamentos realmente são muito difíceis justamente por isso, porque as pessoas, elas trazem à tona o nosso próprio sentimento reprimido, entende? Então, quando a gente, por exemplo, chama o outro de não tão disponível, às vezes a gente mesmo também não está sendo disponível, nem pra gente mesmo. E tá chamando o outro de indisponível, mas isso é simplesmente a projeção da sombra. E se você prestar um pouco atenção nos seus relacionamentos e você perceber, analisar o que você criticou no outro, julgou no outro, perceba se você também não é assim de algum modo, né? Então, de acordo com a psicologia analítica, Carl Jung já falava isso e agora eu estou explicando para vocês de uma forma mais simples. E aquilo que não aceitamos em nós, isso parece mais ampliado nas outras pessoas. Como segundo exemplo de pessoas que reprimem a própria sombra, as reações emocionais desproporcionais. Então, quando algo pequeno gera uma reação muito exagerada, às vezes isso não é
não é exatamente pelo presente, por aquilo que está acontecendo naquele momento, mas também sobre algo reprimido dentro da pessoa. Então, como por exemplo, ciúme excessivo, raiva explosiva, sentimento constante de injustiça, sensação de ser sempre rejeitado. A emoção ela é real, a pessoa realmente está sentindo aquilo, mas aquilo não vem exatamente do que aconteceu, mas de camadas mais profundas, do inconsciente da pessoa, que nunca foram integradas. E aí o que acontece é que a sombra está tentando chamar a atenção nessas reações exageradas. Outro exemplo de pessoas que reprimem a sombra é quando a pessoa acredita ser boazinha. E quando a pessoa se vê assim, na verdade essa eu acho que é a mais perigosa, porque quando a pessoa se vê extremamente espiritual, moralmente superior, incapaz de sentir inveja, de sentir raiva ou egoísmo, porque é inevitável, o ser humano ele é ambivalente. Nós todos temos luz, temos ego, temos medo, temos desejo, amor, competição, generosidade, instintos. Então não tem como ser 100% paz e amor, luz, bondade. Outra situação é que pessoas que foram educadas para serem boazinhas, elas reprimem as partes mais fortes delas mesmas. Muitas crianças crescem ouvindo mensagens como menina educada não faz isso, menina educada não responde, não seja agressiva, seja gentil com todo mundo, não crie conflito, agrade aos outros. Essas frases, elas parecem ser positivas, mas elas contêm um efeito colateral muito forte. A criança aprende que para ser aceita, ela tem que reprimir partes de si mesma, partes naturais de si mesma. Então, ela começa a reprimir raiva, assertividade, desejo de liderança, ambição, sensualidade, vontade de discordar. E ela simplesmente aprende que essas coisas são feias ou são erradas. Então, negar a própria sombra não nos torna evoluídos, mas nos torna inconscientes. E a sombra não, ela não contém somente defeitos. Ela também guarda poder pessoal, sensualidade, ambição, criatividade, coragem, autenticidade. Integrar a própria sombra é recuperar essa energia. E muitas vezes é preciso admitir coisas como eu também sinto inveja, eu também sinto raiva. Também às vezes posso ser sim egoísta. Também quero poder, quero dinheiro, quero reconhecimento. Paradoxalmente, quando você aceita essas partes de você mesmo, as suas sombras, elas deixam de controlar você. Assumir a própria sombra também quer dizer respeitar mais as suas opiniões e menos as opiniões dos outros. Confiar mais em você, na sua criatividade, nas suas ideias. Se importar menos com o que as pessoas pensam de você. Te garanto que você vai sentir uma tremenda sensação de libertação. Entenda que de vez em quando é necessário colocar sua sombra para fora. E talvez isso pode até ofender, pode até magoar outras pessoas. Mas é necessário fazer isso para pessoas que bloqueiam seus caminhos, pessoas que te julgam injustamente, pessoas que te criticam com maldade, sabe? E é muito importante você fazer isso para você defender a sua singularidade, mesmo que isso vá ofender, magoar certas pessoas. E para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma pergunta muito honesta, mas necessária para o teu crescimento. Qual tipo de pessoa mais te irrita ou te incomoda na vida? A resposta para essa pergunta quase sempre revela uma parte da própria sombra, da tua própria sombra, querendo ser vista. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me conta nos comentários a sua opinião e até a próxima. Tchau, tchau.